Você se lembra daqueles criminosos que confrontaram policiais militares? 6 bandidos morreram. No local, a polícia encontrou armas de grosso calibre, munições, coletes balísticos, inclusive roupas da polícia. Pois é, você vai saber agora como a Polícia Militar do Paraná descobriu o esconderijo desses bandidos. Segundo a polícia, os criminosos estavam planejando uma grande ação. Uma das maiores cidades do estado do Paraná seria o alvo, mas as autoridades chegaram antes e foi bala para todo lado. Ricardo Vilches descobriu como foi. Os bastidores dessa mega operação, agora na tela da RIC TV. Ficou tudo como a polícia deixou. Repare a quantidade de marcas de tiros na parede de frente. Já na porta tem um colchão com manchas de sangue. A casa tem sala, cozinha e 3 quartos. Tudo foi revirado. O lugar virou uma bagunça. Ainda assim, a gravidade e a intensidade do tiroteio estão por todos os lugares. Uma curiosidade nessa casa nos chamou a atenção. Nós estamos bem aqui assim, no meio da casa. Aqui está a frente dela, onde tem justamente os 2 quartos que nós já mostramos para vocês, todos marcados com bala. E esse quarto aqui está intacto, não tem marca alguma de tiro. E aí a gente vai dar aquela perspectiva do que pode ter sido o caminho da polícia para se aproximar aqui da casa, onde houve o confronto. Que é isso aqui, nós vamos sair agora e aqui do lado de fora vocês vão entender. Nessa região aqui, ó, você tem uma área de mata fechada na vizinhança. Só dividida aqui por essa cerca de arame farpado. Já desse lado aqui, não, a gente vê esse caminho, vê uma casa lá no fundo que o Bob vai mostrar e aqui a gente vai dar perspectiva para vocês. Essa estrada de chão que a gente está mostrando, ela liga aproximadamente 1 quilômetro daqui já para a rodovia estadual, a PR-151. E para chegar até aqui onde nós estamos, nós atravessamos umas outras 3 propriedades. Então não é exatamente um lugar onde essas pessoas que estavam aqui estavam isoladas, não. Tinha muita gente aqui próximo, ó, dá para ouvir, ó, até os cachorros da propriedade vizinha latindo. Então assim, chegar aqui não é muito difícil, mas o que nos chama a atenção assim é o fato de ser longe da cidade, longe até mesmo aproximadamente 20 quilômetros de Palmeira, do centrinho aqui de Palmeira, e um lugar isolado sob o seguinte aspecto: é difícil chegar à estrada de chão e tem um detalhe importante também que a gente já tinha reparado. Aqui não tem sinal de telefone celular. Faz tempo, aliás, que nós perdemos o sinal de telefone celular. Então aqui, a não ser que se tivesse um outro sistema de Wi-Fi ou sinal via satélite, aquele sistema convencional de sinal de celular aqui não pega. A dona Roseli é vizinha à chácara usada como esconderijo. A senhora fazia ideia de que assaltante perigoso estava aqui, vizinho da senhora? Claro que não sabia. Não sabia, a gente não conhecia. Informou que os novos moradores chegaram ali há 1 mês e meio. Pelo perigo que a gente estava correndo faz tempo, né? E ouviu tudo naquela sexta-feira de manhã. Eu estava deitada, né? E daí a gente escutou o barulho do carro que passou e já em seguida começou o tiroteio. Foi 8 minutos de tiroteio. Fez o quê? Eu? Rezar. Bíblia na mão, rosário na mão e rezar. Estes 2 são os responsáveis pela operação que uniu 21 policiais. Eles não sabiam de nada daquele dia. Que informação chegou para vocês? Pouca coisa, que nós iríamos cumprir um mandado em uma região rural, né? uma chácara, uma região rural, e que se tratava de crimes violentos contra o patrimônio. O senhor sabia o que o senhor ia encontrar dentro da casa, do tipo armamento? Não fazia ideia. E eram perigosos. Os 6 mortos tinham graves antecedentes criminais. O mais conhecido deles era o curitibano Carlos Eduardo, o sem perna. E essa cena explica o apelido. É ele com o rosto coberto e fuzil na mão. O jeito de andar o denunciou. Manca por causa da prótese. Carlos Eduardo perdeu a perna durante uma troca de tiros com a Polícia Civil em 2005. Em 2017, ele participou de um assalto a carro forte na BR-277. Foi a primeira vez que a polícia comprovou a utilização de calibres pesados por criminosos. Começou a estourar, eu achei que era pneu, de repente começou a estourar, era tiro mesmo. Na verdade, o bandido não nos matou porque não quis, porque ele estava na frente ali com uma arma gigantesca, saiu e daí só deu tempo de a gente se esconder no mato e depois que passou o tiroteio a gente conseguiu fugir. A blindagem do carro forte foi estilhaçada e o motor destruído com um único tiro. A arma usada na época é a mesma encontrada agora na chácara em Ponta Grossa.
uma .50, capaz de disparar até 600 tiros por minuto. Além dessa arma, outros 7 fuzis estavam na casa. Foram encontradas também placas de carro frias e explosivos encartuchados. Detalhes que reforçam uma suspeita. O bando planejava invadir e tomar uma cidade. Para o comandante do batalhão de Ponta Grossa, o material encontrado na chácara é revelador. Indica que, acreditem, Ponta Grossa poderia ser o alvo do bando. Eles estarem aqui, nós acreditamos que potencialmente Ponta Grossa poderia ser alvo deles. E eles já estavam na iminência de realizar. Então, coragem realmente eles tinham para realizar um crime de um potencial lesivo realmente para a sociedade como um todo. Mas como a ação dos bandidos foi antecipada? Como as forças de segurança chegaram antes de tudo? E mais uma vez, é preciso falar do sem perna. Dos 6 mortos, ele era o condenado a mais tempo de cadeia, 72 anos. Era um foragido desde 2018 e ano passado foi achado. A inteligência optou em não prender, mas sim monitorar as ações do bandido. O primeiro ato dele foi trazer o armamento de São Paulo para o Paraná e o alerta foi dado. Em dezembro do ano passado, Sem Perna intensificou o contato com outros criminosos. E na virada do ano, o bando estava formado e alojado, planejando a execução do crime. Mas para agir, as forças de segurança precisavam descobrir onde era o esconderijo. Celulares grampeados indicavam as enormes zonas rurais de Ponta Grossa e Palmeira como localização provável. Policiais da região foram a campo com poucas pistas. E a principal delas surgiu nessa imagem de drone, numa chácara entre os 2 municípios. A caminhonete branca era a mesma que levantou suspeitas dias antes. As luzes e a sirene usadas enganaram motoristas que pensavam se tratar de policiais. Não era uma viatura e a placa usada era fria. A caminhonete se tornou alvo e o monitoramento por câmeras na rodovia ajudou. O esconderijo estava localizado. Era hora de acionar o Tigre e o COI. Pela primeira vez em anos, Polícia Civil e Militar trabalhariam juntas numa ação desse porte. A tomada da chácara tinha um planejamento inicial, mas deu tudo errado. Não deu tempo nem da equipe terminar de se posicionar no terreno, né? Tinha um cachorro no local que ele começou a latir, que alertou os criminosos sobre a nossa presença. Após o latido desses cachorros, um dos indivíduos já olhou pela janela, bateu a lanterna e iniciou os disparos. Amor, polícia tem... Ó, polícia! Amor, tô cercado. Estamos cercados. Te amo também. Não, daí, senhor! Não sei se tá... O Brau! Não sei o que vai dar. Tá? Não! Dá mais pra falar? Mas alguém terá a reportagem chegar! Eu te amo. Tentar se entregar. Quando nós vimos o fuzil que eles começaram a disparar, tinham veículos, árvores, nos abrigamos onde conseguimos visualizar ali para abrigar e começamos a responder o fogo que foi disparado contra a gente. Então teve um momento inicial, teve um tiroteio intenso. Eram sempre disparos, era um pouco de diálogo e disparos, um pouco de diálogo e disparos. Foi necessário usar gás lacrimogênio, que era o plano que a gente tinha também caso houvesse algum tipo de reação. E aí os criminosos acabaram saindo da residência. Saíram todos portando arma de fogo, mesmo assim não quiseram se render e novos disparos tiveram que ser efetuados para cessar a ameaça. Infelizmente corremos um risco muito grande, faz parte do nosso serviço, mas que para a sociedade não tem como mensurar o que foi evitado, quantas vidas foram salvas, porque nós sabemos que quando esses criminosos vão cometer esse tipo de crime, eles não estão pensando para onde vão os disparos deles, se vai acertar uma pessoa civil na rua, se ele vai mirar na direção de uma viatura policial e vai ferir um policial e vai tirar a vida daquele policial. Então acredito que o cumprimento de mandado ali foi a fim de realmente cessar a possibilidade de um crime violento contra o patrimônio. Mas não pense que o trabalho acabou. As forças de segurança têm certeza que mais criminosos estavam envolvidos nesse planejamento. O armamento encontrado serviria para pelo menos mais 4 bandidos. Sem falar naqueles que forneceram as armas e roubaram a caminhonete. E tem ainda aquele que encontrou e alugou a chácara. O caminho da investigação é longo,
Mas alguém duvida que vai ficar sem resposta? Ai, como eu tenho orgulho da Polícia do Paraná. Você percebeu que a reportagem foi feita em momentos distintos e que, de um lado, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Para o ponto, deixa eu fazer um pedido para vocês, só um pouquinho. Volta ali a entrevista, no ponto da entrevista do oficial, do 01 da Polícia Militar. Eu não sei se chamou a atenção de vocês, o quanto chamou a minha atenção. A frase escrita na parede. A frase escrita na parede é uma escrita em latim. Vê se aparece, vê se acha ali o ponto onde o 01 do BOPE, ele dá a entrevista, que eu quero falar com vocês sobre aquela frase. Eu acho que diz muito sobre o que a polícia, eu vou generalizar agora, né? A Polícia Civil e Militar do Paraná representa em relação aos seus pares, ou seja, aos iguais em todo o país. Tá, é aquela parte da entrevista do oficial, do 01, que está na parede. Aparece um dizer em latim ali no escudo da polícia do pessoal do BOPE. Tem bem no fundo ali, na hora que volta ali a entrevista. Vamos esperar ali para o pessoal achar ali o ponto exato. Para mim é só voltar ali o trechinho da entrevista, o trechinho da entrevista. É onde o 01 está falando ali. Vamos aguardar um pouquinho. Eu estou aguardando ali porque eu acho importante, talvez a população não conheça essa expressão e não saiba o significado dela perante a outras instituições e até mesmo dentro da própria instituição. Mas eu quero destacar porque para muitas pessoas pode ter passado despercebido, para muitos outros devem ter lido, mas não saber o significado. Tira a tarja para mim, por favor. Tá ali, ó, em cima do exclusivo ali. Ali está escrito primus inter pares. Primus inter pares é uma expressão em latim que quer dizer que essa instituição, ela está acima dos iguais. Ela tem uma qualificação maior do que os outros. Ela tá aqui, ó. Aqui tá melhor, né? Primus inter pares. É uma expressão em latim que quer dizer que essa instituição BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais, ela está acima dos demais. Ela tem um nível maior do que os seus pares. E nesse caso, tanto o BOPE quanto a Tigre da Polícia Civil, você viu que em entrevistas separadas, as versões batem. Não há confronto entre as versões, demonstrando que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar trabalharam em prol da sociedade. E como disse o oficial 01, não dá para mensurar quantas vidas foram salvas se as ações dessa quadrilha elas tivessem se perpetuado. Parabéns a estes primos inter pares que fazem a diferença em nossa sociedade. Vem comigo? Era importante a gente citar isso porque faço questão de destacar o qual é eficiente as polícias aqui do Paraná.